A paz de Cristo, Igreja do nosso Senhor Jesus, que a paz esteja com todos vocês que são membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Se você quer ser um membro do corpo de Cristo, então aceite a verdade. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e se torne um membro do corpo de Cristo, que é a igreja que vai morar no céu, que vai povoar a nova Jerusalém. Nós habitaremos em um paraíso repleto de glória, repleto de beleza, repleto de formosura, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo estará presente, sendo o nosso Rei, sendo o soberano governante para todo o sempre. Glória a Deus. Venha para Cristo, você que está distante, você que não faz parte ainda dessa grande família chamada Igreja, tome uma decisão o quanto antes, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus e obtenha a salvação da sua alma. Esse é o chamado do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que nos leva ao arrependimento, é uma mensagem que nos leva à transformação de vida, que nos leva à vida eterna, vida em abundância. Receba essa mensagem no seu coração. Glória a Deus. Muito bem, neste mês de janeiro nós estamos orando o Salmo 23, de segunda a sexta. Eu estou recitando esse salmo aqui na plataforma do YouTube. Nós estamos vivendo essa fé, declarando que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Participe comigo desse propósito, sempre de segunda a sexta, ao meio-dia. Ore comigo, vamos orar juntos e vamos apreciar a palavra de Deus, vamos apreciar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por falar em mensagem do Evangelho, o texto que eu vou ler hoje está na Bíblia Sagrada, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, começando a leitura no versículo 1. Peço para você me acompanhar, pegue sua Bíblia. Se não, você pode me ouvir com atenção, mas depois é bom você conferir na sua Bíblia. Amém? A pregação. Toda mensagem de qualquer pregador, ela deve ser testada com a base bíblica. Você precisa pegar a Bíblia e examinar a mensagem, examinar a pregação de qualquer pregador, para você ter a constatação de que aquilo que o pregador está anunciando é realmente bíblico, é realmente o Evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus. Porque hoje em dia existem muitas falsas pregações por aí. Muitos falsos pregadores que, ao invés de pregar a verdade, pregar o Evangelho, eles anunciam uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem egocêntrica e não uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem egocêntrica é quando o eu está no centro, é quando o homem é exaltado. É uma pregação egocêntrica, antropocêntrica, é o homem no centro. Mas a mensagem verdadeira do Evangelho, ela tem como centralidade a pessoa de Cristo. Por isso, é uma mensagem cristocêntrica. Jesus é o centro da mensagem. Ele é a prioridade. Amém? Louvado seja Deus. Busque ouvir pregações cristocêntricas. Amém? A pregação que exalta a Cristo e não o homem. Ao contrário, nós temos que nos humilhar perante Deus porque somos pecadores e temos que nos humilhar perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos que buscar o perdão, buscar a sua graça, buscar a sua misericórdia. Vamos à leitura aqui do texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1.
Esse texto aqui fala sobre a fé. O que é a fé? Qual é a natureza da fé? E por que a fé é tão importante na vida do cristão? Por que a fé é tão importante em nossas vidas? Vamos ler esse texto para entendermos essas questões. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então a Bíblia nos ensina que a fé, ela é a certeza. Certeza do quê? É a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna, é a certeza do cumprimento das promessas de Deus. Amém? Isso é fé. Fé é termos a certeza de que todas as promessas do Evangelho, promessas do Deus vivo, serão cumpridas em nossas vidas. É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que nós esperamos? Qual é a maior esperança do cristão? A maior esperança do cristão é a redenção final, que será totalmente completada, consumada, com o segundo advento de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, quando ele retornar com poder e grande glória, essa redenção será totalmente plenificada, consumada. E assim nós estaremos com Cristo para todo o sempre, para a eternidade sem fim. Então a nossa maior esperança, a maior expectativa do cristão é a volta de Cristo Jesus, é a volta do nosso Redentor. Ele vem com poder e grande glória. E a fé nos dá essa certeza, a fé nos dá essa convicção, nos dá essa esperança, amém? De que Cristo voltará para cumprir definitivamente tudo que foi prometido, tudo que foi profetizado pelos profetas e pelos santos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu estou lendo aqui na Bíblia NTLH, na versão nova tradução na linguagem de hoje. Por isso, um português mais claro, para você entender. Então veja só, a fé, ela é também a prova de que existem coisas que não podemos ver. De fato, nós não podemos ver, literalmente falando, o mundo espiritual, mas podemos contemplar, pela fé, a manifestação do mundo espiritual, de preferência, a manifestação do Espírito Santo, de Deus, em nossas vidas. Cristo disse em João capítulo 11, no versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Então, se você crer, se você tiver fé, você verá a glória de Deus em sua vida. Verá de que maneira? De maneira espiritual, em um sentido espiritual. Você vai ter a mais plena certeza, a mais plena convicção de que Deus está contigo, de que Deus habita na sua vida. Essa é a natureza da fé. É a convicção, é a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas podemos sentir, podemos perceber. Sim, podemos sentir Deus, a vibração do Espírito Santo, e podemos perceber que Ele se faz presente em nossas vidas. E o que nos dá essa certeza, o que nos dá essa convicção, é exatamente a fé. A fé nos dá esta certeza,
nos dá essa convicção. Continuando, foi pela fé que as pessoas do passado, as pessoas da antiguidade, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, amém? Os patriarcas, as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, uma delas Judá, como também Benjamim, como também a tribo de José, o José do Egito, que foi governador do Egito, enfim, foi pela fé que esses personagens, amém? Esses personagens bíblicos alcançaram a aprovação de Deus. Aqui diz, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, uma pessoa, nós aprendemos com esse texto que uma pessoa só pode ser aprovada por Deus se tal pessoa manifestar a fé genuína, verdadeira em Deus. Diante disso, nós temos o ensino bíblico de que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé é um dos princípios elementares do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a fé é um dos princípios elementares do Evangelho de Cristo. E por falar em princípios do Evangelho, a partir de amanhã eu vou começar a pregar sobre os princípios fundamentais ou elementares do Evangelho. Anota aí, a partir de amanhã eu estarei falando sobre os 5 princípios elementares do Evangelho. São 5 princípios. E um desses princípios é a fé. Amém? É um princípio elementar, fundamental, indispensável, porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Continuando, é pela fé que entendemos que o universo, o mundo, foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O invisível, que é Deus, deu origem a tudo aquilo que é visível, a tudo que é perceptível a olho nu. Então Deus criou tanto o mundo atmosférico, tanto o mundo das galáxias, o universo, como o mundo também espiritual, quanto o mundo terreno. E como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pela fé e pelos estudos bíblicos, arqueológicos, antropológicos, biológicos. A ciência prova, ainda que alguns neguem isso, mas a ciência prova, a biologia prova sim que Deus existe, que Deus é real. E o que nos dá mais prova disso é a fé. A fé nos dá a certeza, nos dá a prova, nos dá a convicção de que Deus é real, de que Deus não é uma utopia, não é uma invenção, Ele é real. Então, certo como o ar que respiramos, Deus é vivo. E aí, continuando aqui a leitura, no versículo de número 6, você pode conferir na sua Bíblia, vamos para o versículo 6, resumindo aí o texto, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Esse versículo já sei de cor e salteado. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um princípio elementar do Evangelho. Para termos uma relação palpável, digamos assim, no sentido espiritual, uma relação mais imersiva, mais profunda com Deus, precisamos de fé. Sem fé,
Não tem como uma pessoa ter ligação com o mundo espiritual, de preferência com Deus. Sem fé, não tem como uma pessoa ter ligação com Deus, com Cristo Jesus. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, é preciso, é indispensável que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tenha fé, creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus. Amém? Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou terminar a pregação por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã eu vou começar a falar sobre os princípios elementares do Evangelho, para que tenhamos a compreensão exata do que significa o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Para a nossa própria salvação. Vamos orar? Eu quero orar com vocês e vamos agora recitar o Salmo de número 23. Amém? Quero convidar você para recitar o Salmo de número 23 e eu quero orar hoje em especial pela sua saúde, para que o Senhor venha te curar, para que o Senhor venha abençoar a sua vida, sua saúde, tanto saúde física quanto espiritual, emocional, psicológica. Amém? Vamos orar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu invoco o nome do Senhor diante do que está escrito na palavra do Senhor. E eu creio no cumprimento das promessas do Senhor. É pela fé que eu oro a Ti, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs que estão orando comigo. Há pessoas doentes, precisando, meu Pai, de uma cura, de um milagre. E eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que o Senhor pode curar, pode remover qualquer doença do organismo humano. Eu sei que o Senhor pode. Basta o Senhor querer. Então, meu Pai, eu te peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, Pai, cura essa pessoa. Tira a doença, tira a enfermidade, meu Deus, do organismo dessa pessoa, da vida dela. Meu Pai, tira essa doença e dê saúde perfeita para esse homem, para essa mulher. Eu oro a Ti, Pai, porque Tu és o nosso pastor. Certamente nada nos faltará. Abençoe a vida, meu Pai, dessa pessoa. Dê saúde física, saúde espiritual, saúde psicológica, saúde emocional. Que essa pessoa obtenha saúde através da oração da fé, pela misericórdia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe abundantemente. Continue na fé. Vamos continuar com o nosso propósito de segunda a sexta, ao meio-dia, pregando o Evangelho, apreciando a mensagem do Evangelho e orando com muita fé em nosso Senhor. Até amanhã ao meio-dia, se Deus quiser. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Glória a Deus.